ideia era apenas de sair. E saiu. Pedalou do seu bairro até o outro lado da cidade. Observava as cores, as casas e sentia a sintonia levada no momento. Entre as pedaladas, uma conversa rápida com as pessoas ao redor. O vulto dos carros e motos, as freadas e assim vai. Sem forçar, pois não precisava de pressa para chegar. Precisava sentir a cidade, se sentir nela e ainda mais observar ela. Ver que a cidade é aquela que eu ainda imaginava. Eu sou o Leonardo, muitos me conhecem como Léo Silva, moro no Santa Filomena, no Grande Angra do Sul. Atualmente sou fotógrafo, documentarista, né, e estou nesse processo aí de estudo cinematográfico. A partir do meu trabalho, né, dentro desse processo de me entender enquanto artista ou mesmo enquanto documentarista, né, eu tenho feito diversas exposições de fotografia principalmente, mas também a partir do cinema discutindo sobre o direito à cidade, né. Eu falo isso a partir dos projetos, né, mas também acredito que o que eu venho construindo em termos de imagem, narrativa, tem muito essa discussão, né. Há um tempo atrás eu consegui fazer uma exposição chamada Simplicidade, né, um pequeno trocadilho, né, com a palavra, mas que também traz ali uma questão comunitária muito forte que tem a ver com a minha comunidade, que é o Santo Filomeno, e principalmente o meu bairro, que é o Janguru Sul. Então, consegui reunir 40 fotografias em uma dança de bike que eu fiz, né, a partir de um convite para expor, né, e veio a partir do próprio Cuca, e que eu consegui, dentro desse processo, fazer com que o meu bairro, minha comunidade, seja vista, né, em diversos espaços, né. Exclusivamente o Janguru Sul, que é um bairro, né, que pela sua historicidade existe uma certa exclusão, né, uma exclusão muito forte cultural, vinda do próprio estado também, mas que eu vejo que atualmente o Janguru Sul principalmente está tomando um espaço em termos de cultura na cidade muito forte, né? E é o que nós procuramos trazer dentro dessas histórias é que nós não queremos focar na questão da violência, né? A violência acaba se tornando até um terceiro, quinto plano da história, mas a gente busca contar em primeiro plano a história real, né? E a história de conquista, principalmente de um local, né? Então, quando a gente começa a trazer isso para as imagens, né? Seja na fotografia, seja na imagem em movimento, a gente começa a entender que, tipo, existe uma história que pode trazer para outras pessoas esse entendimento, né? Que aí eu acho que quando a gente traz para uma narrativa escrita, né? Para uma parada documental, né, a gente começa a ver que as pessoas estão se vendo nessa história também, porque elas também passaram por um processo, ou por algo parecido, né? E aí eu acho que é importante entender o porquê de fazer cinema, né? Antes de tudo, eu não sabia que estava fazendo cinema, né? Assim como eu também nunca tinha me visto como fotógrafo, né? Porque tudo isso tem muito a ver com o local onde nós estamos, que muitas vezes a gente não se vê nesses espaços, mas que quando eu percebi que estava fazendo isso, eu entendi as possibilidades das histórias que eu estava levando dentro dessa narrativa, né? Eu falo isso, né, que em 2017 a gente lançou um documentário chamado Rotinas, que conta a história de três vendedores ambulantes, né? Logo quando foi inaugurado aqui, eu comecei a andar por aqui, tava procurando alguma coisa para mim trabalhar com ela e eu trabalhava fora e comecei a trabalhar aqui. A primeira exibição dele foi para eles mesmos, para os três vendedores ambulantes, no espaço onde eles trabalham, né, assim. E no final eles parabenizaram e se vissem, poxa, estava tão bonita, né, nas imagens, né, delas se verem, né. Mas foi a partir desse trajeto que foi entendendo a importância dessas histórias, que aí eu acho que entra em uma outra questão, para quem a gente está fazendo isso, né, e o porquê, né.
Não é que a gente não conseguia ir ao cinema, algo do tipo, assim, é porque não é atrativo você se deslocar daqui para não sei aonde, que muitas vezes você passa mais de uma hora no ônibus, né, para conseguir ver um filme, né? E eu acho que é muito nesse sentido, né? O cinema, hoje em dia tem um acesso mais fácil, mas ainda tem muito a ser discutido sobre essa questão de acessibilidade. Mesmo a gente tendo diversos equipamentos públicos que transmitem, né, e que levam, né, para as pequenas telas que constroem, mas como é que faz para chegar nas outras pessoas que não têm acesso? Que muitas vezes, né, vê TV, né, em suas tardes, após o almoço, e muitas vezes o que aparece na TV não é o tão atrativo, né? Mas o que acaba se fragmentando na rotina diária diretamente. Na rotina familiar já foi um pouco diferente, né? A rotina familiar ele surge durante a pandemia, né? Já bem no início ali, onde eu realmente tive que parar, já que eu também estava em diversos processos de movimentação, né? Pedalar na cidade, trabalho e tudo mais. Mas eu consegui construir a rotina familiar a partir do olhar, assim. Foi quando eu parei em casa mesmo e comecei a observar o que tinha ao meu redor. Né? Quando eu falo ao meu redor, eu disse assim, pô, tem uma casa onde eu moro, onde eu sempre durmo e muitas vezes eu só durmo mesmo, né? Assim. E fui entendendo esse processo, né? Então comecei a observar. E eu nem sabia que ia resultar em um trabalho, assim, por exemplo. Quando eu comecei a construir, eu só fui entender que ele realmente era um trabalho audiovisual que todo mundo, quando viu, gostou, né, entender alguns processos, seguindo esse processo, foi quando eu finalizei junto com os comentários da Emily, né? Que aí entrou uma outra pessoa, que é a Emily Guilherme, que é a pessoa que comentava assim, ó, eu acho que esse quadro aqui fica melhor junto com esse, né? Essa narrativa aqui traz um entendimento, né, assim. E tinha uma outra questão que o pessoal dizia assim, pô, parece que eu tô dentro da tua casa, né? Algumas pessoas que parece a casa da minha avó. Né? O que é que quer dizer? Quer dizer que, tipo, eu posso ter construído algo mais simples, né? Às vezes sem uma intuição direta, mas que essa intuição, não sendo tão direta, acabou sendo direta para outras pessoas. Não é à toa que o Rotina Familiar, por exemplo, antes mesmo de a gente ganhar o edital, a gente ganhou o edital dentro de casa, foi o primeiro festival de cultura dentro de casa que o Estado construiu, né? Ficou em primeiro lugar, e também ganhamos um festival em Vitória, né? Um prêmio de júri popular. Dentro desse processo, o Rotina Familiar chegou mais longe do que o esperado, né? E que também ajudou muita gente, que era uma grana que a gente recebeu, né? Que ajudou tanto na casa da minha mãe, ajudou na casa da Emily também, e também ajudou nessa casa que hoje eu moro, né? Hoje eu moro só e tal. Então, um produto que, na minha vida não era um produto ainda, se tornou uma grande produção, que hoje passa por diversas aulas, passa por diversas formações, e agora sempre comenta sobre rotina familiar, e quando falam de mim e tal, eu lembro dessa produção. Às vezes a gente não sabe que tá fazendo cinema, mas tá lá, né? O pessoal tá vendo, tá assistindo, tá comentando, tá se vendo nesse projeto, né? Nesse trajeto. Então, acho que tem muito a ver com isso. Essas fotografias, ela faz parte de uma série chamada A Cidade e a Lama, né, que eu comecei a construir antes de 2020, né, que já estava ali uma época que estava muita chuva, e eu estava no processo muito de andar na cidade de bike, né? No caso, tem uma série que bota uma andança de bike e tal. E a Cidade e a Lama, ela conta um pouco mais referente sobre a cidade do que sobre a minha pessoa em si, né? Essas fotos de reflexo, ela é muito dada por diversos fotógrafos, né? Cada um utiliza de um meio diferente. Mas na Cidade de Alama eu tentei reverter um pouco da lógica do meu olhar, né? Eu falei isso no sentido, por exemplo, que as fotografias estão de cabeça para baixo, né? Então o que vem primeiro é o reflexo, né? É a lama, né? Então é como se você estivesse entrando ou saindo dessa lama, né? Ou desse mundo, como algumas pessoas disseram. Então, mas nessa questão da Cidade de Alama eu queria discutir sobre a questão do direito à cidade, né? Por isso que alguns reflexos dentro dela tem algumas questões sociopolíticas, né? Por exemplo, tem umas imagens que está refletida que é a Torre de Segurança Pública que está no Jamuru Sul, né? E existe uma questão problemática referente a ela, por exemplo, né? Então, tecnicamente, essa torre
ou esse espaço que está refletido seria uma lama, né? Mas dentro desse processo eu busquei entender que tudo pode se tornar uma lama, até a gente mesmo está refletida nela, né? Porque é nós que jogamos lixo no chão, é nós que acaba entupindo os bueiros, então todo nesse processo existe uma questão reivindicatória, mas também uma contradição. E entender quem está na cidade, né? E quem é que está favorecido nessa cidade, e o que é que a cidade quer dizer pra gente, né? Existe uma história nesse espaço que muitas vezes não é contada no sentido, né, de jornal, né, ou qualquer outro tipo de mídia, porque, né, também não tem interesse em contar essas histórias, mas que muitas vezes quando aparecem esses locais, né, na TV e tudo mais, é no contexto de violência. Paulista que estava vivendo aqui no Ceará prendeu o chefe do tráfico de drogas, né? O Janguruçu. Foi preso ontem em uma residência. Criminosos aqui da região do bairro Janguruçu. Grande Janguruçu, entorno, conjunto ali habitacional do bairro Alameda atingido, das Palmeiras, no bem bairro próximo Janguruçu. da unidade de pronto atendimento que fica aqui no Janguruçu. Pedro, ele nasce primeiro de uma história, né, que existe, né, existe essa pessoa real, assim, só que dentro desse processo da narrativa do filme eu tentei trazer a questão das brincadeiras de rua, né, mas também trazendo um paralelo com a questão da violência urbana, né, que aí essa questão do menino brincar com o polícia ladrão, né, e que depois ele vai, na sua normalidade, né, ele vai trocando de arma, né, do cano, né, ele vai para o facão, coisa do tipo, né. Só que com a de Pedro eu tentei fixar essa história como se ele continuasse querendo viver, né? Ele para de brincar com isso, né? Ele desiste da arma, né? E foi muito nesse aspecto, assim, porque também eu já tive um amigo, né, que brincava nesse processo, né, de polícia ladrão, né, com a gente na época, só que ele continuou esse trajeto, que eu, entre aspas, né, meio que normal, assim, tipo, tendo esse trajeto da criança se instigar, né, aprender outras coisas e tal. E ele meio que foi uma das pessoas no caso assassinada em 2019, né? Que aí é um sonho de roteiro, né? Meio que um meio de trazer vivo, né, esse um amigo, né, e tal, dentro dessa narrativa, né? Mas frisando essa questão, né, essa parte da violência urbana no processo da desistência da arma, né? Assim, não é uma arma que eu quero, né? Na verdade, era para ter sido gravado em março de 2020, né? Eu, na verdade, fico um pouco feliz de não ter gravado na época, porque eu acho que eu seria um diretor muito estressado, porque eu não tinha a experiência que eu fui adquirindo durante o processo, né? E eu falo isso desde as produções, né? Desde o Rotina Familiar, que eu gravei na época, né? Desde o Ministério de Amor e Esperança, que é um documentário sobre os meninos de Deus, né? Então, quando a gente começou a articular o Pedro, eu já tinha uma certa noção, assim, de como fazer com uma certa comunicação com a equipe, né? Com diálogo e também sempre atualizando sobre essas questões que eu vinha articulando para o filme, né? Eu já tenho uma relação muito forte com a minha comunidade, né? Assim, por fotografar, né? Principalmente. E também participar de alguns movimentos sociais, né, de projetos que tem na comunidade. Então, isso faz com que eu tenha um elo muito fácil com elas, né? Mas quando eu comecei a fazer Pedro, né, o processo do roteiro, eu fui pensando em pessoas para a atuação dela, né? Por outra possibilidade, eu pensei assim, pô, acho que ela vai topar de boas, né? E toparam mesmo, assim, né? Eu acho que a parte mais importante quando o Pedro Vitor, né, que o nome dele também é Pedro, ele pega esse papel, né, começa a se dedicar nesse processo, eu comecei a pensar nas outras possibilidades de acesso que ele pode ter a partir do filme, né, que ele está tendo também, né, vez ou outra, o pessoal pergunta a ele, né, então eu achei super interessante isso, tipo, o Pedro em si, que tá aqui no Flamengo, né, que tá rolando um filme por aí, tá hora alguém para ele perguntar, né, mas eu acho que trazer as pessoas daqui para atuar também tem a ver com a questão do filme, que tem a questão da historicidade comunitária, né, e tal, esse elo que eu venho trazendo e dos narrativas construindo, né, que é a história da comunidade em si.
ao circo, eu continuo produzindo porque eu acho que ainda não contei a minha melhor história.